Olá, girl, eu sou a Nath. Eu sou a Bruna. E a Adri, hoje Isadora faz um mês, ela continua lá naquele caos do primeiro mês do puerpério. Então ela não vai poder estar aqui com a gente. Mas ela sempre está de coração. Sempre. Na nossa segunda temporada do Digcast, um podcast feito por mulheres, para mulheres, onde a gente fala sobre negócios, dinheiro, empreendedorismo, projetos sociais, maternidade, bobagens também, né, Bru? Sempre. E tudo que envolve esse universo. E hoje, gente, no nosso episódio, nós vamos falar com uma mulher que literalmente criou o impossível, que é a Gui Abreu, a Guilhermina Abreu. A gente está muito feliz de receber. E ó, antes da Gui se apresentar aqui, eu quero contar um caso rapidamente. Eu conheci a Gui num evento que normalmente mulheres não estariam. A gente se conheceu num ambiente de networking que a gente fala muito, sabe, Gui, sobre a importância de networking. A gente fala muito sobre a importância da mulher ir atrás dos seus sonhos, ter suas ambições profissionais, não se intimidar em ambientes que são predominantemente masculinos. E a forma como a gente se conectou e se conheceu, eu teria tudo para não estar naquele lugar. E eu estava e conheci você. E hoje você está aqui com a gente. Então, eu conheci a Gui através de um amigo em comum. Ele faz pequenas reuniões na casa dele. Ele é um homem, um executivo aqui de BH. E ele chamou poucas pessoas para estar lá na casa dele à noite. E eu fui lá e conheci a Gui. Então, antes da Gui se apresentar, eu queria contar esse caso, porque aqui a gente sempre reforça o tanto que conexões, o tanto que muitas vezes o que muda o nosso jogo, e a gente às vezes trabalha, estuda e não sai do lugar, porque falta a conexão certa. Então, eu queria contar esse caso. Agora, se apresenta para a mulherada que está ouvindo a gente aqui, Gui. Ei, gente, tudo bem? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, admiro demais o trabalho de vocês. E é legal você contar esse caso, né, de como a gente se conheceu, porque aquele dia, quando o Tomás, que fez aquele evento lá, chamar a gente, era uma reunião pequena, eu também fiquei, será que eu vou? A gente fica meio sem graça e tal, será? E tal, acabou que eu fui, mas nós mulheres, a gente ainda tem, às vezes, uma dificuldade de valorizar o networking, de ir nesses espaços, às vezes a gente fica meio sem graça mesmo, e foi excelente, né? Aquele dia foi muito legal. Mas eu sou Guilhermina, eu sou empreendedora social, sou cofundadora e estou diretora executiva de uma ONG que chama Embaixadores da Educação, e a gente trabalha para oportunizar alunos de escolas públicas. Ai, demais, Gui. Esse dia, inclusive, do evento do Tomás, a Nath me falou, vamos lá. E eu, realmente, esse dia eu não pude, eu acho que eu tava sozinho com os meus filhos em casa. E esse dia eu fiquei refletindo muito mesmo. Falou, olha, muito provavelmente um homem não deixaria de ir, porque ele estava sozinho em casa com os filhos. Acaba que esse papel fica mais pra mulher mesmo. E é isso, que bom que vocês duas foram. Tem uma pesquisa do LinkedIn que mostra um pouco das dificuldades das mulheres em fazer networking. E essa pesquisa mostra o seguinte, que as mulheres, elas até se conectam. Então, vocês foram lá e se conheceram. Só que a chance dessa relação não ir pra frente, ela é muito grande. Porque a mulher, ela acaba voltando pra todos os afazeres que elas têm e não dá continuidade naquela relação. Então, por isso que a gente também fez questão de te chamar, porque você é uma conexão que a gente te admira muito, e a gente quer ter você com a gente aqui no Do It Girls, a gente quer conhecer melhor a sua história, quer te ajudar também no que a gente puder. Então, mulherada, fica a dica aí também. Quando vocês fizerem uma conexão que faça sentido para vocês, invistam na conexão e deem continuidade nessa relação, porque é muito, muito importante. Ô Gui, vamos começar então a conversar, a falar sobre essa história maravilhosa. A gente sempre fala aqui no Do It Girls que o conhecimento ele pode te levar para onde você quiser, né? Mas a gente sabe que o acesso é algo que não acontece para todo mundo. É aquela velha história que a gente sempre fala, a gente não tá no mesmo barco. Existe o navio, existe o barquinho de pesca, a lancha. Então, nessa questão, o iate, nessa questão de acesso ao conhecimento e de educação, a gente sabe que principalmente no Brasil, né, a gente tem uma desigualdade muito grande no nosso país, principalmente aqui, a gente não parte do mesmo ponto de partida. Então, eu queria entender um pouquinho da sua história com a educação,
que você contasse para as nossas ouvintes tudo que você já fez pela educação e contar mesmo da sua infância, de como é que foi, de como que você começou a trabalhar com isso. Bora. Só falar uma coisa antes que você estava falando dessa pesquisa no LinkedIn. De fato, a gente tem dificuldade de dar continuidade, mas é uma coisa que está mudando. E aí ultimamente eu tenho ficado muito emocionada, porque sabe quando você sente que tem um momento de inconsciente coletivo e de despertar, vocês lideram isso, então vocês estão vendo isso de uma maneira muito forte, mas sabe quando você vê, você fala assim, nossa, eu acho que a chavinha das meninas, das mulheres tá virando, então momentos como esse aqui, eu fico de fato não só muito empolgada, mas eu fico muito emocionada, porque talvez há 10 anos atrás, talvez não, isso não ia acontecer, então é muito legal quando o Bonner, ele tem uma expressão, quando aconteceu o 11 de setembro, os jornalistas foram espontaneamente para a redação do jornal, e aí ele fala que foi muito marcante porque todo mundo sentiu o cheiro de história sendo feita, porque era muito óbvio, era um grande acontecimento. Mas normalmente a gente não sente o cheiro, as coisas vão acontecendo. Mas na hora que eu vejo iniciativas como a de vocês, eu sinto um pouquinho de cheiro de história sendo feita, aquelas coisas que estão mudando o rumo das coisas de uma maneira muito potente, eu acho emocionante, porque Pode chorar. São coisas que não aconteciam há um tempo atrás. Então, pouco tempo atrás. Né? Você conhece a Paulina da Casa Rosa do Bonfim? Não. A Paulina ela é dona da Casa Rosa do Bonfim. Ela é uma mulher maravilhosa. Muito à frente. Muito à frente do seu tempo. E aí, a primeira vez que a gente fez um encontro lá, ela falou, olha, eu tô sentindo que esse é o primeiro dia da grande revolução. Então é bem parecido com o que você falou. Isso, é porque a gente acha que tem que acontecer uma coisa muito forte, muito impactante, mas na verdade são as coisas que a gente vai fazendo no dia a dia, construindo. Vocês estão aí nutrindo uma rede muito poderosa que vão de fato mudando a história. Mas enfim, contando um pouquinho da minha história com a educação, eu nasci numa família, eu sou coda, eu sou filha de pai e mãe surdos, meu pai e minha mãe nasceram totalmente surdos. Os surdos, mas eles nem usam a expressão 100% surdo, mas eu sempre faço questão de explicar, porque a galera fala, eles têm dificuldade para ouvir. Não, eles são 100% surdos. Eu cresci aprendendo a falar Libras, que é a língua brasileira de sinais, ao mesmo tempo que eu aprendia a falar português. Eu até contei aquele dia que eu tava com vocês essa semana, todo mundo aprende a falar primeiro papai e mamãe, eu aprendi primeiro a falar tô com fome, quero água, pra eu depois aprender a falar, sabe? Só te interrompendo, mas e quando o neném chorava? Como que é isso? Pois tem várias gambiarras que antigamente os surdos usavam, hoje em dia tá mais moderno isso, mas tinha um rolê lá em casa que quando a gente chorava, piscava uma luz no quarto da minha mãe, ela acordava. Era um sensor de som. E aí a campainha lá em casa pisca uma luz também quando toca. Só que é muito engraçado, porque eu ainda moro com meu pai. Meus pais separaram há 2 anos atrás, mas eu moro na casa que a gente nasceu com meu pai. E aí a campainha, a luz toca, mas o interfone não toca, então não adianta nada, porque até a pessoa conseguir entrar, mas hoje está muito mais moderno, hoje a gente tem WhatsApp, tecnologia. Eu até falo muito disso porque as pessoas acham, eu trabalho com impacto social, com educação, e as pessoas acham que você tem que necessariamente trabalhar com impacto social para estar gerando algo de muito valor para a sociedade, mas o que eu vejo de quando eu era pequena para hoje em dia, o que revolucionou a vida dos meus pais foram ferramentas como WhatsApp e Uber. Meu pai não conseguia chamar um Uber, eu tinha que ligar. Se eu não tivesse em casa, um táxi na época, né? Se eu não tivesse em casa, ele tinha que ir pra rua chamar. Ele era totalmente dependente da gente, ele não conseguia me ligar, não tinha jeito. Hoje a gente faz chamada de vídeo, eles chamam Uber. Então, eu gosto muito de contar esses exemplos porque as tecnologias não foram criadas, né, para trazer inclusão para as pessoas surdas, por exemplo, mas eu vejo que muitas tecnologias tiveram um impacto infinitamente maior do que, sei lá, um projeto social para incluir surdos. E eu gosto de trazer esse exemplo porque a gente tem muita dificuldade. Hoje eu sou muito procurada por empreendedores de negócios tradicionais que eles falam, cara, eu queria muito contribuir para a sociedade. Eu acho que enquanto brasileiro a gente tem muita dificuldade em enxergar que quando você está empreendendo,
independente da área, você está criando um valor. É por isso que as pessoas estão comprando, estão contratando seu serviço e tal. Existe uma visão limitada disso que eu não tenho. Para mim, todo empreendedor está gerando um valor, assim, fenomenal na sociedade, porque eu vi o quanto as coisas que não necessariamente são criadas para criar impacto social transformam a vida de pessoas todos os dias, com exemplo na minha casa. Mas mudei de assunto completamente. Não, mas foi perfeito isso. E assim, é tão interessante a gente pensar como que a inovação ela transforma a vida não só de... Assim, eu acho que pensar a inovação como forma de inclusão é bonito demais, né? Sim, e tem uma coisa que eu acredito muito que é efeito borboleta. Assim, às vezes uma ação, uma coisa vai dar um efeito que a gente não consegue dimensionar. Isso está muito intrínseco no empreendedorismo. Quando você cria uma solução para resolver um problema, você pode achar seu negócio mais tradicional, mais... superficialmente, o mais sem impacto, mas você está criando de verdade um valor na vida de uma pessoa e isso pode ter um efeito borboleta incrível. Eu mandava fax pro meu pai, né? Quando eu era pequena, eu tinha que pedir dinheiro. Era bom que dava para desenhar, né? Então eu tinha que pedir dinheiro para uma excursão. Eu tinha que escrever, mandava fax. E aí, quanto mais dinheiro eu pedia, mais coração eu colocava. Mas hoje em dia eu consigo ligar para ele por vídeo aqui, sabe? Eu acho incrível, tanto que essas inovações geraram, de fato, valor na vida das pessoas. Eu sinto isso muito evidente, assim, no meu dia a dia. Demais, Gui. Mas eu não contei o que era pra falar, enfim. Deixa um pouco da sua história, porque a sua história é muito inspiradora e as pessoas precisam conhecê-la. Então, eu nasci, né, nessa família que meu pai e minha mãe são surdos, então desde pequena eu via muito impacto da educação na vida dos dois, porque apesar deles serem surdos, aí quando eu conto isso, eu falo, nossa, deve ter sido muito difícil, mas eles tiveram acesso a uma educação que fez com que eles estudassem, se formassem, trabalhassem, constituíssem família, tudo normal, né? Meu pai sempre falou que ser diferente é normal, então eu acreditava muito na educação por causa disso. Quando eu era pequenininha, eu estudava numa escola particular com bolsa, porque minha mãe foi lá, sou surda, me dá uma bolsa, foi ótima, a diretora ficou com dó, deu bolsa para mim e para os meus irmãos. E aí, vocês estavam falando da questão do acesso. Quando eu tinha 8, 9 anos, eu mudei para a escola pública e meus irmãos, porque mesmo com bolsa, meus pais tinham muita dificuldade financeira, de pagar as taxas, excursão, material e tudo mais. E aí a gente mudou. E aí é quando eu vejo, de fato, essa questão da diferença do acesso das oportunidades, porque eu sabia que a escola pública era diferente, não ia ser a mesma qualidade e tal, que eu não sabia que não... que era diferente, era um abismo de diferença. Tinha coisas que eu tinha aprendido 3 anos antes, a gente não tinha começado a aprender. A maioria dos meus colegas eram analfabetos funcionais e esse cenário não mudou ao longo da vida. Era uma escola pública considerada muito boa aqui em BH. E aí eu vi uma coisa na prática, eu era pequena, mas eu tive uma experiência anterior que me deu parâmetro de comparação. Mas eu vi uma coisa na prática que hoje se traduzem nos números, né? As pessoas, eu sempre gosto de dar esse contexto que as pessoas falam, não, mas eu estudei em escola pública, era muito boa. Uma coisa é a escola pública de 30 anos atrás, que não era universalizada e tal. Então elas falam, mas tem aquela escola, e citam um exemplo de uma escola que é uma exceção, uma escola federal ou militar, ou uma que é uma referência. Mas a escola pública, em sua maioria, e a maioria dos brasileiros estudam na escola pública, vocês são empreendedoras, vocês devem ter dificuldade de contratar, por exemplo, o aprendizado não acontece, porque a maioria dos brasileiros não estão aprendendo. Então, tem números muito bizarros, que são inacreditáveis. O PISA, que é o Exame Internacional de Educação, ele mostra que média de desempenho escolar das escolas, que menos de 2% dos brasileiros têm proficiência em matemática e interpretação de texto. Então, é um cenário muito bizarro que eu me assustei muito quando eu vi. E aí, deixo de acreditar na educação por causa disso, por causa dessa experiência que eu vivi na pele, fico muito desanimada. Me tornei uma péssima aluna, muito desanimada, só dormia em sala de aula, e aí
Hoje, quando a gente fala, né, do nosso trabalho no Embaixadores da Educação, eu gosto de contar isso, porque o povo imagina que eu devo ter sido uma excelente aluna. Brilhante, né? primeira. Eu era péssima. Apesar de que, assim, eu era péssima, não só porque a qualidade da educação pública me frustrou, mas eu tinha dificuldade com esse formato tradicional da sala de aula, então eu estava sempre fora de... Ou na sala eu estava dormindo, ou eu estava matando aula aprontando. Mas o aprontando, que eu levava ocorrência e tal, eu estava fazendo coisas, como é legal de contar, né, que... Vocês falam muito de mulheres empreendedoras aqui. Na quinta série eu criei, meu pai comprou um computador, parcelou em 48 vezes lá na Casas Bahia, e eu criei um jornal na quinta série que chamava Jornal da Quinta, que era às quintas-feiras para quinta série. Eu vendia esse jornal na escola, e aí eu fiz a primeira edição, era dica de estudo, como ser um aluno melhor, não vendeu. Mentira. Não desisti. Na outra quinta fiz outra edição de que ciência e tal, não vendeu. Na terceira quinta, eu peguei um cantinho do jornal, assim, era eu e a Débora, que era minha sócia. Aí uma semana a gente... Sócia! Na quinta série. Uma semana a gente imprimia na Uzi Minas, que meu pai trabalhava lá. Obrigada pelo patrocínio, Uzi Minas. Eu imprimia escondido. Na outra semana na Semi, que o pai da Débora trabalhava lá, então a gente não tinha custo. E aí a gente... não vendia o jornal. Na terceira semana, era na época que a galera estava perdendo BV, que era Boca Viva. E aí eu contei que a Ana Márcia tinha perdido BV com o Lucas no jornal. Vendeu. A partir daí, gente, eu virei o Nelson Rubens. Gente! Toda semana tinha popó, o jornal vendia pra caramba e tal. Eu comecei a lanchar, não tinha dinheiro pra lanchar e tal, vendia muito. Aí eu comecei a ter repórteres investigativos, que era a galera que ficava picando a sua foto, a gente vendia. Só que aí numa semana, foi uma época muito boa. Pra mim era a época que o marco dessa época era o lanchava, sabe? Eu tinha dinheiro pra comprar mini pizza, Coca-Cola. E aí, um dia eu contei que a Ana Márcia tinha traído o Lucas com o Davi, manchete do jornal e tal. Zero, na época, né? Zero sororidade. Coitada da Ana Márcia. Tava pra vender muito, muito sensacionalista. E aí, vendeu muito. Só que a Ana Márcia foi no diretor, ela me proibiu de vender. Não pode vender coisa na escola, né? E meu negócio se tornou ilegal, mas foi meu primeiro empreendimento. Mas enfim, eu tava sempre fora de sala, aprontando e tal. E aí, muito frustrada com a educação, eu cheguei no ensino médio muito sem perspectiva, mas muito, desanimada. E eu, quando eu olhava assim pro futuro, falava, cara, não tenho chance de passar no vestibular numa federal, porque eu não tenho uma base escolar boa. E aí, só abrindo um parênteses, quando você estava falando de acesso, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar numa federal, nem sabia que existia. Tipo assim, são muitas camadas. Quando a gente fala de pobreza, a gente pensa só na falta de dinheiro, mas existe falta de informação, de conhecimento. Você não sabe que as coisas... existem. E olha que eu acho que ainda nasci numa realidade privilegiada, porque meus pais sempre moraram num apartamento da minha avó, em um bairro que é considerado bom. Então eu tive alguns acessos, mas mesmo estudei, minha base foi numa escola boa, então olha que bizarro. As pessoas... vocês têm que me trazer pro foco, viu, gente? Que eu vou abrir vários... Mas a gente quer. Mas olha que bizarro. As pessoas, quando a gente fala de educação, a gente fala no ensino fundamental, ensino médio e tal, mas todos os estudos de educação mostram que a primeira infância, que é do 0 aos 6, é a parte mais fundamental da educação. Eu tava até falando isso com uma amiga minha, porque ela tava, ontem, ela tava mandando que o pai, o pai do filho dela, ela tem alguns problemas com esse pai, ele não tava querendo pagar uma escola boa, porque ele falou, e ele é muito rico, ele falou, põe não o MEI, que eles tretam. A fofoca, a fofoca never ends. Põe não o MEI, que é uma creche pública e tal, depois a gente vê e tal. Eu falei, cara, as pessoas não têm noção disso, mas, e as MEIs são até boas, tá? Mas do 0 ao 6 é a parte mais fundamental da infância. Às vezes acontecem, por exemplo, isso é muito triste, né? Porque pode ser um pouco determinista, mas às vezes a gente tem faltas, ausências nutricionais na infância que vão ficar o resto da vida, o que a gente aprende ali.
E quando eu vi esse estudo, eu vi recente, não faz 3 anos, mas na minha cabeça fez muito sentido, porque eu só estudei em escola privada até os 8 anos de idade, mas era uma escola boa, que era o Lúcia Casa Santa, que tem um ensino muito bom. E aí, essa educação me carregou até o jeito que eu escrevo hoje, o que eu sei de lógica, a maneira como eu me comunico. O Lúcia tinha redação toda semana e tal, então as pessoas falam que você escreve bem. Foi uma coisa que aconteceu até a 3ª série, olha que bizarro. E depois isso me carregou o resto da minha vida escolar. Mas enfim, eu cheguei no ensino médio muito desanimada, muito sem perspectiva, porque eu pensava assim, cara, eu não tenho chance de passar numa federal, não tenho base escolar para isso. Eu não tenho dinheiro para pagar uma universidade particular. Você é muito desanimador mesmo, gente. E quando você fala de não ter dinheiro, é tipo, se fosse R$100, R$200, eu não tinha. Essa é a realidade. Tem um dado também que é muito legal, porque a gente não tem muita noção da realidade do Brasil, porque a gente fica muito nas bolhas. E esse dado, uma vez eu fiz até um post, eu falei assim... aprenda a ficar, se você ganha mais de R$6 mil, aprenda a ficar entre os 10% mais ricos do Brasil. E aí o povo falou, que isso? Será que a menina virou piramideira e tal? E aí na legenda, tô mexendo com o Rinodê, que é isso? Aí na legenda eu coloquei assim, não, se você ganha mais de R$6 mil, você já tá entre os 10% mais ricos do Brasil. É o tamanho da desigualdade do Brasil. Se você ganha mais de R$6 mil, isso é um dado de 3 anos atrás, agora deve ter piorado, porque a pobreza aumentou muito. Você está entre os 10% mais ricos brasileiros. Isso é muito bizarro, porque a galera fala, porque os muito ricos e tal. Não, se você ganha mais de 6 mil, você já ganha mais do que 90% dos brasileiros. É bizarro esse dado, né? Então, de fato, se a faculdade custasse R$200, a gente não tinha dinheiro lá em casa e eu estava muito sem perspectiva, muito desanimada. E aí, quando eu estava indo para o ensino médio não, indo para o 3º ano, já tipo assim, cara, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou arrumar um emprego e tal? Eu fiquei sabendo de um projeto social na época do Sebrae, era uma escola de empreendedorismo, e aí a escola dava, para você estudar lá empreendedorismo, dava passagem, que para mim fazia muita diferença. Tipo assim, nessa época a passagem era, sei lá, R$1,85. Para os meus pais me darem R$1,85 para eu ir voltar para a escola já era difícil para eles. E aí eles davam passagem, davam almoço, davam lanche. Aí eu lembro que eu pensei assim, mesmo se o projeto for uma bosta, eu vou comer, eu vou almoçar. E lá em casa teve uma época que, de fato, faltou comida. Eu tenho lembranças... A gente estava até conversando isso entre os fundadores do Embaixadores, eu, Poli e Guigo, porque nós 3 temos uma experiência que a gente passou fome. A fome é uma coisa que marca muita pessoa. E aí eu falei, se tudo der errado, pelo menos eu vou comer e tal. E eu entrei nesse projeto social, era no contraturno escolar, recitava de manhã na escola normal, de tarde na escola de empreendedorismo. Foi muito transformador ter contato com o empreendedorismo. É engraçado, só abrindo outros parênteses, né? Porque eu não tive contato, eu tive muito contato com empreendedorismo, mas na hora que eu lembro, eu não tive contato com mulheres empreendedoras. Então, todas as minhas referências, eu só fui criar consciência disso mais recentemente. Meus mentores sempre foram homens e os desafios são muito diferentes. E aí, eu tive contato, eu estudei na escola de empreendedorismo, foi uma experiência muito transformadora para minha vida. E aí, quando eu me formo, eu, Guilherme, várias pessoas que tinham estudado lá, a gente tinha a opção, né, de voar. E eu consegui uma bolsa de 100% no IBMEC, Guilherme na Fundação Getúlio Vargas, estava todo mundo voando para um lado. Mas a gente falou, cara, a gente está voando. Aí nessa escola a gente descobriu o que é a palavra startup. Então a gente se candidatava para as vagas e tal. Eu gosto de trazer esse contexto, porque às vezes no Brasil a gente tem uma discussão muito superficial de, cara, mas se a pessoa correr atrás de uma empresa e tal, e às vezes as pessoas não... A gente está num contexto de tanta ausência de conhecimento, que você falou de informação, que a gente nem sabe o que é. Você nunca ouviu falar na palavra empreendedorismo, eu nunca tinha ouvido falar de estudar na escola, não sabia que existia uma startup, não sabia que existia o IBMEC, que era você não tem nem roupa para estar no ambiente desse, exato, né? Exato.
E eu ainda Você acho... se sente assim, né? Não é que tem que ter uma roupa, você se exato. sente assim. E eu ainda acho que eu tive um privilégio, que como eu fui bolsista no início da minha vida, eu ainda tenho um privilégio linguístico de conversar um pouco melhor. Mas mesmo assim, eu tive muitas ausências e tal. São muitas camadas, tá? A gente está na capital. E aí a gente estudou na escola de empreendedorismo, se formou, se encontrou, tava todo mundo bem, voando, mas a gente falou, cara, a maioria dos nossos colegas não estão voando, e no meu caso eu ainda fiz uma autocrítica, eu falei, cara, não é porque eu sou melhor que eles, porque eu fui uma péssima aluna durante toda a minha vida escolar, é porque eu tive uma oportunidade de estudar no NEST, que é a escola de empreendedorismo do Sebrae, que transformou a minha vida, só que era um projeto na época, 200 alunos ano. A maioria dos meus colegas não tiveram a mesma oportunidade, por isso que eles estão voando, não estão voando, igual a gente está voando e tal. O que a gente vai fazer? A gente tem 18 anos. A gente vai seguir nossa vida né, cada um faz seu corre, não olha para trás. Ou ninguém nunca cobrou da gente, mas quando algo transforma muito a sua vida, como foi o nosso contato com a educação empreendedora, você quer que isso chegue em outras pessoas. Então a gente se reúne numa praça, a gente funda o Embaixadores, na época era um coletivo, voluntário, a gente não tinha pretensão nenhuma de fundar uma organização de impacto. Você e mais 2 pessoas? Não, eu encontrei com o guia, a gente combinou de chamar mais 8, éramos 10. Que a gente se reunia na praça todo final de semana para discutir o que a gente poderia fazer pela educação. E todo mundo do Sebrae? Todo mundo tinha estudado no Sebrae? Todo mundo. E só conta para as meninas como é que você fez para entrar nessa escola do Sebrae? Então, tinha uma prova que era matemática e português, mas no dia que eu fui fazer a prova, não tinha um aluno surdo e eles não tinham intérprete. E aí eles pediram para eu interpretar a prova para ele. Até hoje eu acho que eu não tinha muita base. Eu acho que eu não passei na prova. Eu acho que eles ficaram com a consciência pesada que eu tive que ser a intérprete, porque a Luzia, que era a psicóloga, ela tá até na escola de Sebrae privada hoje em dia. Ela fala que ela não esquece de mim, porque eles estavam meio que desesperados, e eu tava com muita dó do cara. Eu falei, cara, eu vou interpretar a prova pra ele. Então, não sei se de fato eu passei na prova ou se eles me passaram. Mas é engraçado, né? Porque provas eles tinham que... Porque precisava de um mínimo ali de matemática para algumas disciplinas que a gente ia ter, mas essas provas não talvez, eu não sei de fato se eu passei, se eu não passei. Não, eu acho que você passou, sim. Mas se eu não tivesse passado, eu passei, né? Se for por causa da prova, por causa da interpretação, eu não sei. Mas as provas na escola, as provas tradicionais, esses exames não medem coisas muito importantes, né? Que são perfil empreendedor. Quando eu olho pra trás, eu falo, cara, eu era empreendedora desde a quinta série. Desde antes. Eu fazia Pegou o hype ali. Eu fazia lá no meu prédio, chama Goiabeira, muito antiga. O meu prédio deve ter 45 anos, ele é muito velhinho. Eu pegava a folha da goiabeira, eu tinha ganhado da minha prima uma máquina de lavar da Barbie. Aí eu batia, eu fazia um perfume e vendia pros vizinhos. Aí um dia minha irmã sempre foi muito esperta, ela falou, Gui, você sabe que a Margot, e eu sempre vendia esse perfume, a Margot ela compra pra te ajudar, né? Porque depois ela joga fora, eu tinha 7 anos. Aí eu fiquei muito triste, eu parei de vender, porque pra mim não tava gerando. Foi seu primeiro hater, foi sua irmã. Não foi hater, ela falou verdade. Eu falei, ela não usa o perfume? Ela não. Joga fora. E olha eu como fiquei que muito triste. Desde sempre você não trabalha pelo dinheiro, você trabalha pelo propósito. Verdade. Porque você queria o quê? Triste. Deixar a Margot cheirosa. E não que a Margot te desse. Aí a Margot riu quando a minha irmã falou isso. Ela falou na frente da Margot. E eu lembro disso que eu falei assim... Tipo assim, decepcionadíssima, parei de vender. Mas enfim, aí a gente funda o Embaixadores como um coletivo na época, na Praça da Liberdade, foi nossa primeira reunião, a gente fazia uma reunião em cada praça pública de BH, muito com esse objetivo de multiplicar um pouquinho do que a gente tinha aprendido ali na escola de Sebrae, mas de um jeito a empoderar os alunos a protagonizarem as mudanças nas escolas deles. Muito sensacional. E desde então, a gente faz o dever de casa, a gente pesquisa sobre quem vem aqui conversar com a gente. E ontem eu estava lendo um pouco sobre você.
Quem não conhece, conheça, porque é um projeto sensacional. A Gui vai falar um pouco mais. Mas eu estava vendo que hoje ele é a maior sala aberta do país para alunos de escola pública. E então conta pra gente como é que funciona, como que é isso, como que você teve essa ideia. Ele surgiu do coletivo, o Crio Impossível? Surgiu e teve muita ajuda do Zé, que estava aqui, que já gravou com vocês. O Crio Impossível é o seguinte, a gente fazia um trabalho nas escolas, que era os alunos tinham que criar os projetos, as iniciativas para transformarem as próprias escolas deles, porque a gente tinha esse incômodo com a escola pública e a gente falava, cara, mas se a gente for esperar o MEC, a Secretaria de Educação, primeiro que a gente fundou embaixadores muito sem grana, não é muito sem grana não tinha grana nenhuma, era zero recurso. A gente, para pagar a passagem para ir nas escolas, já era muito trampo. Então, a gente não tinha rede, a gente não tinha nenhum network, não conhecia ninguém, não tinha recurso. A gente falou, o que a gente consegue fazer aqui com os alunos e tal, e se eles mesmos criassem as mudanças para as escolas, para as comunidades deles, as mudanças que eles sonham. Então, a gente começou a fazer isso de maneira informal nas escolas, como um coletivo. E aí era um corre, porque a gente tinha que estudar durante a semana, manter a bolsa, todo mundo era ProUni, né? E você não pode perder a média, senão você perde a bolsa. Trabalhar durante a semana para conseguir fazer as coisas, porque ninguém ali, né, tinha pai e mãe para ajudar a bancar com privilégio financeiro. Então a gente ia para a escola sábado, fazia esse trabalho voluntário, domingo a gente se reunia nas frases e tal. Hoje, na hora que eu olha, isso ainda é muito trampo, é muito correria, mas a gente acordava às 5 da manhã num sábado, tipo assim, então não sei de onde que a gente tirou esse gás e tal. E aí, a gente fazia essas escolas no corre, uma escola de cada vez, 40 alunos por edição, era pequenininho. E aí, eu acho legal de contar, porque tem muito a ver com empreendedorismo feminino, como que Tudo seu aqui. Não, é porque eu falo infinito, mas em 2016, a Luísa Helena Trajano tinha acabado de criar o Mulheres do Brasil. E aí, vocês conhecem Mulheres do Brasil? Ela é uma das maiores inspirações pra gente aqui, com certeza. Ela, de fato, ela é incrível. E Você ela ainda vai fazer essa ponte pra gente, Gui. Com certeza, com certeza. Ela tem esse espírito de união das mulheres, assim, de uma forma... Genuína, né? Genuína. Inclusive, eu sempre me surpreendo. Outro dia a gente estava tendo uma aula com a Rachel Maia. Que nossa, a gente ama. Ela é incrível. Nossa, top 5. Nossa, ela é incrível. Posso fazer essa ponte também. A gente fez um programa na Meet Hub. Os meninos da Meet Hub são... embaixadores do Crio Impossível. E aí, outra parênteses que eu tô abrindo, nada a ver com a história, mas é importante. Não, com certeza, bora lá. Podcast. Eles criaram um programa que chama Protagonismo Feminino no Mundo Corporativo. E eles pegaram... Você participou. Eles pegaram CEOs de grandes corporações para falar desse tema. E aí eles me chamaram para mediar. E eu achei muito legal, porque eu nunca, até, sei lá, 4 anos atrás, é muito recente, 5 anos, não sei. Eu nunca tinha pensado quanto me fez falta referências femininas, porque à medida que o Embaixadores foi crescendo, eu tive muitos mentores. O Zé Felipe é um grande mentor meu, o Rodrigo Cartacho, sempre. E aí, há 5, não sei quantos anos atrás, foi 2017, a Exec, que é uma headhunting de C-Levels, lá de São Paulo, mas tem na rede C-Levels do país todo, eles criaram um programa que chamava as Executivas do Amanhã, focado em formar meninas com grande potencial de liderança para se tornarem grandes executivas. E eu, apesar de não querer me tornar executiva, muito curiosa e tal, me inscrevi para o programa. Eles iam selecionar 10 meninas para serem mentoradas por grandes C-Levels brasileiros. E aí eu fui selecionada, eu lembro da entrevista final, eu contei minha história, então eu falei, cara, porque eles querem formar as meninas que vão se tornar executivas em grandes empresas e tal, e eu
não tinha essa trajetória, eu era empreendedora, social e tal. Mas eu passei, todas as outras eram do mercado corporativo. E aí eu fui mentorada pela Paula Pascoal, que é muito legal de vocês conversarem também. Ela era a CEO do PayPal Brasil na época, hoje ela é CEO do Google Payments. E aí eu lembro que tinha uma pergunta no processo seletivo que era tipo assim, qual que é a importância da equidade de gênero? E eu lembro que eu respondi alguma coisa que eu pesquisei no Google, tipo, bem respondido, mas eu não, de fato, eu não era uma pauta que eu entendia, que eu vivia no meu dia a dia. Eu tinha aquele discurso que faz parte, né, de quando você tem muita ignorância sobre um assunto que não achava que eu vivi machismo. Depois eu fui entender, eu vi uma frase outro dia que se você acha que você não viveu machismo, se você é mulher, é porque você andou distraída. E de fato, eu sei muito verdade. Distraída propositalmente para sobreviver no mercado, porque apesar de eu ser empreendedora social, eu me relaciono muito com o mercado, muito com empreendedores e tal. Então, eu percebi que para eu sobreviver, eu ignorava algumas coisas que aconteciam, eu fingia que eu não via. Depois, quando eu fui ficar mais consciente sobre o tema, eu falei, cara, eu vivi muita coisa. Tipo assim, aconteceram várias coisas muito marcantes, né? E que eu ignorava. Eu falava, não, gente, não tem machismo, não. Se você desembolar, as pessoas vão te respeitar igual e tal. E aí é muito ruim, porque aí você fica muito ruim assim, positivo, né? Que você aprende. Mas você começa a ficar atenta e você começa a reparar nos machismos do dia a dia. Então, por exemplo, tá? Ano passado a gente fez uma reunião, um jantar no Pobre Juan. O Pobre Juan patrocinar a gente. Para 100 C-levels brasileiros, CEOs de grandes empresas e tal, para fazer o lançamento do Crime Possível desse ano, lá em São Paulo. E foi uma galera muito foda, inclusive nesse dia eu dei um prêmio, uma homenagem para a Sônia Hess, que é da Dudalina, que também é muito legal de vocês conversar. Já abri um outro parênteses, tá, gente? Mas é relevante para o tema do podcast. E aí, foi muito foda, foi muito legal e tal. E aí, no final, sabe quando você fala, nossa, a gente está de fato chegando em outro patamar na nossa organização e tal, olha a galera que a gente conseguiu reunir aqui e tal. Aí, quando foi no final, tava uma roda com os empreendedores muito legais, muita gente que eu admiro, e é uma pessoa, são machismos que as pessoas não entendem, né, que são machismos. Mas aí, um desses empreendedores, que inclusive eu admiro muito, uma pessoa tava falando, cara, como vocês conseguiram? Porque, de fato, a gente nasceu na praça, né, eu vou contar um pouquinho como que a gente conseguiu. Mas como que vocês conseguiram chegar nesse nível de reunir essa galera, que é muito difícil reunir essa galera aqui para falar do Crime Possível e tal, e a galera tava elogiando, Gui, foi muito foda e tal, não sei o quê. Aí uma pessoa virou e falou assim, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas falou assim, Gui, muito legal, reuniu 100 pessoas aqui, 100 C-levels e tal, de grandes empresas brasileiras, agora só falta você arrumar um namorado, né? Tipo assim... não interessa nada que a mulher faça na vida profissional, ela é só validada pelo... Você tá completa. E aí, na hora, tipo assim, eu não consegui dar uma resposta, porque eu fiquei... Tipo, a gente fica paralisada, né? E aí, um outro empreendedor que já é mais consciente e tal, virou e deu um jeitinho. Ele falou assim, não, a Gui tem muita coisa importante pra fazer antes de se preocupar com isso e tal. Mas na hora, eu já estava bem mais consciente ano passado. Eu falei, cara, que coisa grave. Tipo assim, não interessa o tamanho que a gente fizer e tal, no fim das contas mas você tá solteira, como se isso fosse um defeito e tal. E depois que você arrumou um namorado e casar, vão perguntar cadê os filhos, cadê os filhos e tal. E aí eu comecei a ficar mais atenta em relação a essas coisas. Mas aí eu passei nesse negócio da executive. Não, mas foi perfeito seu parente. E aí eu passei a ser mentorada pela Paula Pascoal, na época CEO do Google, do PayPal. E aí, na hora que eu fui mentorada por ela fez uma coisa muito legal, porque além dela me dar a mentoria, ela falou, vem um dia aqui trabalhar comigo. Aí eu fiquei vendo ela fazendo as reuniões, cobrando os resultados e tal. E aí ela me falou coisas, por exemplo, que eu falei, isso era 2017, para 18, até a primeira, ou era 18, até a primeira edição do Crime Possível. E aí ela virou e falou assim,
eu falei, não, mas tá muito correria agora, porque eu não conseguia fazer exercício físico, eu não dormia direito, eu tava, tipo assim, muito workaholic e tal. Aí eu falei, não, mas agora, nesse momento, o CRI tá muito desafiador, mas ano que vem eu vou estar equilibrada e tal. Eu falei, cara, equilíbrio é hoje, não acontece, vai piorar. De fato, eu mal sabia eu que o trem ia ficar muito maior e tal. E ela falou, cara, ela falou umas coisas tão simples, mas que foram tão poderosas pra minha mentalidade poder ouvir ela. Ela falou, cara, eu tenho 2 filhas, eu já entendi há muitos anos que não sou eu que vou cozinhar pra elas. Eu não me culpo por isso, eu não fico me cobrando, eu devia estar, porque eu já entendi que a moça que trabalha lá em casa, que vai cozinhar e tal, o equilíbrio é hoje. E aí ela foi falando umas coisas que eu falei, cara, é muito diferente ser mentorada por mulher, porque a minha vida inteira eu fui por homens e as questões são muito diferentes. A gente tem a falta de questões, né, na verdade. A gente tem a síndrome de super mulher e a gente quer fazer tudo e quer dar conta de tudo e não sei o quê. E aí, na hora que ela foi falando, foi quando eu fui entendendo a importância de ter referência feminina, que eu falei, cara, muito tipo, era outro papo ter uma mentora mulher e ter um mentor homem. Eu falei, cara, meus mentores, aí minha ficha foi caindo, eu falei, meus mentores foram todos homens, eu me espelhava neles e eu me masculinizava. Não tem problema se naturalmente você tem uma energia, mas Sim. Eu me masculinizava porque a minha, eles eram as minhas referências. E ter a mentoria da Paula foi uma, além dela ser muito sábia e tal, foi uma virada de chave que eu falei, é muito diferente. O que eu tava fazendo esse tempo todo só com referência masculina? E eu ter só referência masculina, eu fui entendendo, vinha também de um machismo de eu admirar na época mais homens. Uhum. Então, os caras que eu achava foda. E aí eu fui virando várias chavinhas. E aí na primeira edição do CRI, até hoje, ela vai sempre e tal. Mas a Paula veio pra BH e não a agenda dela não é fácil e tal. E o CRI ainda era pequenininho, não era famoso. E aí na hora que ela veio, eu lembro de sentir vieram os empreendedores de BH, vou contar a história, o Zé foi o primeiro grande apoiador, tinha uns empreendedores muito legais de BH e tal, mas na hora que eu vi a Paula vindo de São Paulo, lá no CRI, eu lembro que eu fiquei muito, muito emocionada, que eu me senti apoiada por uma mulher e tal, e depois a gente começou a ter mais embaixadoras mulheres na rede do CRI Impossível, mas e desde então a Paula foi em todos os CRIs. Esse ano foi em Porto Alegre, é um trampo, passagem tá muito cara, muito difícil, o voo não é fácil e tal. E ela foi também, foi muita gente esse ano. Veio do CEO da Fórmula 1, Chico Matos, a Paula Raca, da Cela, foi muita gente pro CRI. Mas a Paula tava de novo lá e isso me emocionou muito. E eu comecei a sentir uma diferença de ser apoiada por mulher desde então. Mas voltando à história do CRI Impossível. Por que eu abri esse parênteses? Porque a gente precisa falar sobre mulheres que inspiram mulheres. Isso é muito importante. Por isso que você falou. E de lá pra cá, hoje eu já sinto um movimento maior e tudo mais. Mas ali, as coisas são muito novas, né? No Brasil, sobretudo, a pauta de empoderamento feminino, a gente entender as coisas. Então, a gente tá por isso que eu acho tão importante o que vocês fazem, porque a gente tá numa transição de era para outra e a gente olhar outras mulheres com admiração e se apoiar. Então, eu fui entendendo muita importância a partir da Paula Pascoal. Ela foi, tipo assim, um divisor de águas na minha vida. E eu, quando acabou a mentoria, porque eram poucas mentorias ao longo de um ano e tal, eu falei, será que ela sabe? Com certeza não sabe, porque a gente também não fala as coisas, a gente presume que as pessoas sabem. Então, e eu fui aprendendo isso, porque às vezes eu suponho que vocês sabem que eu tô aqui, porque eu acho o projeto de vocês muito foda e muito incrível. E na minha cabeça, tipo assim, vocês sabem que eu acho. Mas se a gente não verbalizar, isso para as mulheres é muito importante, as pessoas não sabem. E eu falei, ela deve saber que eu achei a mentoria dela incrível. Mas aí eu li um livro que eu achei muito importante. Vocês leram Aprendizados, da Gisele? Não, eu não li. Eu tô doida pra ler. Eu dei pra minha irmã ele de presente e tô esperando ela terminar de ler pra pegar emprestado. É ótimo. Eu só acho que, assim, você escrever biografia nova, porque ela é nova, ela escreveu com 40, eu acho, Aprendizados.
sempre vai ter que atualizar, porque eu fico imaginando agora com a separação do Tom Brady e tanto de outros aprendizados que ela tá tendo e com a criação dos filhos e tudo mais. Mas eu gostei muito, eu acho que foi um livro muito subestimado, porque as pessoas subestimam muito a profissão de modelo e tudo mais. Exato. E a Gisele é fodástica e tal. E me impactou muito o aprendizado, porque eu tinha achado que ela nasceu iluminada, zen, yoga e tal. E ela conta que ela teve uma fase da vida dela que ela bebia, saía demais e tal, e em determinado momento isso não casava mais com ela, ela via que não era sustentável, fala até porque fofoca o motivo que ela separou do Léo DiCaprio, porque as vidas ficaram... Aí ela começou a ter muita crise de pânico, e aí ela foi no psiquiatra, receitaram muitos remédios pra ela. Ela falou, cara, eu quero fazer do jeito mais difícil, mas não que os remédios não sejam importantes, né? Mas eu quero entrar num processo de fato, equilíbrio, qualidade de vida e tal. E aí ela entra numa jornada disso. E eu acho esse livro dela muito precioso, os aprendizados dela, porque de fato, a gente sabe, equilíbrio, qualidade de vida, mas é muito difícil colocar no dia a dia. E eu li nesse ano, que a Paula me mentorou, e aí eu escrevi eu dei o livro para ela escrevendo, eu falei, cara, me marcou muito a sua mentoria, o equilíbrio é hoje, eu vou levar coisas que vão reverberar, assim, pro resto da minha vida e tal. E ela ficou muito emocionada, mas a lição que eu levei disso a gente tem que verbalizar, a gente tem que agradecer. Porque às vezes pra ela foi tipo assim, a Gui gostou da mentoria. Tipo assim, foi não sabe que você mudou, porque ela te mudou a sua vida. Porque às vezes você muda uma chavinha que muda tudo. Não que eu esteja equilibrada hoje, mas assim, já é melhor do que eu era antes. É um processo, né, da vida inteira. A Mônica Rock falou uma coisa pra mim que eu também nunca mais esqueci, Gui, a gente falando sobre isso, que eu acho legal também. Porque às vezes a gente se cobra tanto esse equilíbrio, nessa vida equilibrada, os dois polos, e ela falou assim, gente, existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Quando você tá plantando, é difícil de ter esse equilíbrio. Então, assim, uma parte vai estar mais em evidência. Então, às vezes, o seu trabalho hoje, ele está crescendo numa velocidade muito forte. Então, você tem que botar o pé no acelerador mesmo ali, sabe? Então, uma parte sua ali vai ficar um pouco defasada. Porque senão você fica se cobrando isso o tempo inteiro. Exato. Meu filho nasceu, ele vai fazer 2 anos, daqui a 1 mês, exatamente. Eu nunca mais fui pra academia. Nunca mais. Sim. Sempre fui uma pessoa extremamente ativa, que sempre fiz esporte. Agora, se eu ficar me matando com isso também, todo dia falando assim, puta merda, então... vou voltar? Vou, uma hora eu vou voltar. Mas agora o meu trabalho também tá numa fase de muito crescimento. Então, assim, eu tenho. Isso me tranquilizou muito também quando a Mônica falou isso, sabe? Eu falei, eu tô no tempo de plantar. Daqui a pouco eu vou colher. Sim. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Total. Porque isso as executivas da manhã todas falaram muito, né? A Paula, a Raca falou, todo mundo falou. O equilíbrio também é uma lenda, né? Então, o negócio é a gente se cobrar que tem esse mito da multitarefa, você tem que ser um triatleta de exercício físico, ao mesmo tempo uma mãe excelente, uma executiva excelente. Tem fases da vida que a gente vai desequilibrando e depois equilibra, e então o exercício está em falta, mas o trabalho está voando. O problema é a gente se cobrar e esperar que a gente esteja, né, plena... em tudo e tal, isso é um mito, mas também aprendi que talvez a fase de plantar dura muito mais tempo, então a gente tem que dar uma... É muito desafiador. O plantio assim, né? é sempre maior que a colheita. O tempo de plantio é sempre maior que a colheita. Então, assim, a gente tem que dar as nossas escapadas do equilíbrio. Eu brinco que são as escapadas do equilíbrio. Eu também, assim... nossa, atividade física, pouquíssimo. Eu até tento, né, Nath? Mas até acho que tá dando resultado, tem hora, né? Só que aí eu lembro que eu só fui 2 vezes no mês. Aí a Nath falou, não tá dando. Não tá. Mas eu te incentivo a empolgação. Mas aí, voltando à história do CRI, aí a gente fazia uma escola por vez, o embaixadores pequenininho ainda, um projeto social local de 10... que namorava saiu do embaixador. E aí, em 2016, a Luísa Helena... Olha o tanto de parênteses que eu abri depois disso. Em 2016, a Luísa Helena Trajano criou o Mulheres do Brasil, né? Porque era pequenininho ainda. Hoje são mais de 10 mil mulheres espalhadas no mundo inteiro e tal.
E aí elas estavam meio que definindo com o que elas iam atuar, e uma das coisas elas falaram, cara, educação. Eles, em vez de inventar a roda, vamos visitar o que está dando certo para a gente poder apoiar. E elas vieram visitar a escola do Sebrae, que é esse projeto que a gente estudou. E aí eles chamaram a gente, porque eles sempre chamavam os alunos para contar os negócios que eles tinham fundado. Então, muita gente passou. A escola do Sebrae, só para explicar, tem a versão dela particular, privada, que é até uma mensalidade alta, relevante, assim. E eles fundaram essa mesma escola para alunos de escola pública, que é esse projeto social que eu estudei. Na escola privada, estudou o Thiago Vinhal, então ele fala que ele aprendeu a importância de networking, e que hoje é muito importante. Ele é um triatleta empreendedor, né? Muito importante para os patrocínios que ele levanta. Estudou o Bruno Carneiro, fundou na sala logo que saiu da escola do Sebrae, então forma muita gente que vai empreender, e eles sempre chamavam para contar histórias alunos que fundaram negócios. E aí, quando a Luísa Helena Trajano foi visitar a escola do Sebrae com o grupo Mulheres do Brasil, eles chamaram 2 ex-alunos que tinham aberto negócio, mas eles falaram, vamos chamar o povo do Embaixadores também para mostrar que a educação empreendedora pode ser para abrir negócio, mas pode ser para criar uma iniciativa, um projeto social. E aí eles chamaram a gente foi lá com todo Embaixadores, elas ficaram muito interessadas, chamaram a gente em São Paulo. Aí na hora que a gente chegou em São Paulo, tava a Luísa contando de amiga, na hora que eu fui pro lugar, tava todo mundo na foto, tipo, as mulheres mais poderosas do Brasil e tal. E eu sei lá, fingindo costume, né? Fingindo costume. Lógico. E aí a gente contou do projeto, e a Luísa, ela entendeu muita coisa antes. Lembrei porque que eu abri o parênteses, que eu ia falar da Rachel Maia. Verdade. A Rachel Maia, quando eu vi a Luísa, e aí tinha a reunião do Mulheres do Brasil, aí no final ela falava assim, vamos fazer uma roda aqui e cantar uma música e tal. Eu fiz uma roda de mulheres, e eu lembro eu novinha ali, eu pensando, gente, o que é isso? Que roda? O que essa mulher tá arrumando e tal, mas fingindo costume. E hoje, depois que eu entendi muita coisa, eu passei a entender o quão poderoso são essas coisas que ela fez, desde criar Mulheres do Brasil, para unir as mulheres. Tipo, hoje parece não inovador, mas quando vocês criaram o DIG, não era normal fazer isso em mulheres. Quando ela criou o Mulheres do Brasil, hoje parece mais óbvio, mas não é. Você fazer antes da galera tá fazendo, que não existe de fato não existia, gente, de fato uma união. Uma rede, né, de apoio entre as mulheres e tal, e é bizarro. E aí, E aí eu fui vendo coisas. Eu lembro que até na época eu escrevi um texto no Medium. Eu falei, é o que eu aprendi, né, com a Luísa Helena Trajano, mas ela tem muita dessa coisa da união, do Juntas Somos Mais Fortes. E aí a Rachel Maia, no Executivas da Manhã, na última turma, ela fez a aula inaugural. Foi em qual turma? Do protagonismo? Ai, não lembro. Você não pegou a Rachel Maia? Não peguei Você a foi da primeira turma. Eram só as mesmas mentoras, mas essa vez a abertura foi com ela. E eu achei muito bizarro, porque a Rachel Maia foi CEO de grandes marcas, né, multinacionais de luxo, é uma mulher super inspiradora. Quem não conhece, vale pesquisar, conselheira da UNE. Terminei de ler o livro dela agora. Eu não li ainda, eu dei de presente pra Polly, que é convidada do Embaixadas. É muito bom. Muito bom, é muito bom. É a cadeira número 1. Meu caminho até a cadeira número 1. Muito bom. E ela conta na aula que até, sei lá, 4 anos atrás, ela não se achava muito foda, não. Que a Luísa Helena virou pra ela e falou, você tem que escrever um livro. Aí ela, você acha que minha história é digna de um livro? Ela falou, você tem que dar palestra e tal. E a Rachel Maia, que é uma mega executiva e tal, não tinha essa noção. E a Luísa que falou, cara, você é muito boa e tal. Então, tipo assim, mesmo quem chegou lá tem muita síndrome da impostora. Fechei o parênteses. Aí a Luísa chama a gente em São Paulo, a gente contou a história. Ela mandou uma pedagoga, a Jamile Coelho. Ela é incrível, vale vocês conversarem com ela também, porque ela faz mapeamento, perfil cognitivo. Ela fez esse trabalho muitos anos no Magazine Luiza. Ela entende muito de educação. Ela vem, mapeia a nossa metodologia, elas dão feedback de, cara, o que vocês estão fazendo é muito bom, vocês têm que levar para mais gente. A gente começa a formar outros voluntários, multiplicadores, embaixadores. E aí, para resumir a história, para chegar no CRI em 2017, final de 2017, a gente estava numa escola
E aí a galera tem uma dinâmica lá que a gente fala sobre sonhos. Qual que é seu sonho grande? É passar em medicina, é abrir um negócio e tal. E a gente fazia um jogo que chamava de Outro e Falso Aplauso. Jogo da trilha da fama para alcançar sucesso através do planejamento. Que basicamente era um passo a passo de como você dá pequenos passos para atingir aquela meta maior. E nessa escola especificamente, quando a gente perguntou o que era o sonho dos meninos, os meninos começaram a contar o que eles tinham sonhado na noite anterior. Tipo, meu cachorro comeu meu para casa, sonhei que meu pai brigou com a minha mãe. Então a gente falou, não, seu sonho de vida. E eles não entendiam o significado da palavra sonho. Eles não tinham essa palavra no vocabulário deles. E a gente falou, cara, se a galera não tá nem sonhando, porque na época que a gente estava no ensino médio, que não fazia muito tempo, a gente não tava também sonhando. Mas de lá pra cá só piorou. E agora piorou ainda mais por causa da pandemia. A gente falou, se a galera não tá nem sonhando, não adianta nada a gente fazer nada daqui pra frente. Porque não adianta ensinar empreendedorismo se eles não sonham empreender, programação, se eles não sonham programar. Tem um passo muito importante anterior, que é sonhar. E o Zé, em 2017, eu acho, foi quando eles venderam a Vals pra Ambev e tal. E o Zé virou um dos 10 palestrantes mais cotados do Brasil. E aí ele começou a dar palestra no país todo. E aí ele me procurou na mesma época, tipo, o embaixador era muito pequenininho. E ele falou assim, cara, eu tô indo dar palestra no Brasil todo, mas eu tô sentindo que eu tô meio que pregando para convertido, porque a galera que eu falo já tem acesso à informação sobre empreendedorismo, eu queria muito falar para quem isso não chega e tal, para aluno de escola pública, onde vocês forem falar para esse público, me chama. E aí eu fui dar uma palestra nessa escola de Sebrae, onde eu estudei, que era aluno de escola pública, chamei o Zé, na época tinha, sei lá, 40, 50 alunos para assistir. Ele deu a palestra e ele falou, cara, se a gente quer mudar o jogo mesmo, a gente tem que chegar em muito mais gente e tal. E aí, pensando nisso, e nesse rolê do sonho e tal, em 2018, a gente tem a ideia, na época a ideia não era fazer a maior sala de aula da América Latina e tal. Tem gente que já fala que é do mundo, mas a gente tem que pesquisar direito, porque na Ásia o povo faz uns treinos muito gigantes, né? Mas a gente tinha o sonho de fazer a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. E aí, eu lembro que eu liguei pro Zé, eu falei, Zé, a gente tá querendo fazer uma aula que seja muito inspiradora e tal. O Zé só falou assim, ele que batizou, que ele falou, Gui, vai ser a maior do mundo, vai chamar Criou Impossível. Gente, que demais. E aí ele tinha que ir pra Califórnia, acho que ele estava fundando a Novo Brasil e tal, mas a gente juntou, porque a gente queria muito fazer, mas a gente não tinha recurso, entendimento, conhecimento sobre como que faz um evento e tal. E aí a gente juntou um grupo pequeno na época, era o Zé, o Rodrigo Moreira da Smart Talk, o Vinhal, o Bruno Carneiro, o Flavinho 20. E aí, só homens. Inclusive, olha, quando eu vejo a foto, a nossa primeira embaixadora mulher, que vale vocês trazerem aqui, foi a Dani Medioli. E aí eu lembro que eu postei a foto no meu Instagram, eram 10 embaixadores, isso já na segunda edição, 10 embaixadores homens, e a Dani Medioli. E a Dani Medioli é do Grupo SAD. Aí eu lembro que alguém comentou assim, nossa, só homens. E aí puta que a pessoa comentou, tipo, a pessoa comentou, só tem uma mulher e tal. Eu lembro que eu respondi assim, pode ficar tranquilo que a única mulher tem mais recursos que todos os homens. Sem dúvida. Mas ela é muito legal. Ela é uma mega empreendedora, liderança também. E aí, pensa, liderar o Grupo SADA, porque o pai dela virou prefeito, ele fica cuidando lá direitinho. Então, ela que lidera o grupo mesmo, e ela é foda, um ambiente sabe? muito masculino. É muito transporte e tal, e meio de comunicação. Mas, enfim, aí a gente funda o Cria Impossível com o objetivo de ser... O nome da organização, o Cria Impossível, acabou ficando muito mais famoso. É um dos nossos projetos, nós chamamos Embaixadores da Educação. Mas a gente funda o Cria Impossível com o objetivo de ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública. E a gente falou, cara, o nosso dente não pode ser o Criança Esperança, tem que ser o Rock in Rio, tem que ser um dia muito legal, que ele goste muito, que a gente vai trazer empreendedores para inspirar eles e tal. E aí a gente faz o MVP, né, lá no Mineirão. A primeira edição teve 4 mil alunos, aí depois a gente faz no ano seguinte para 10 mil alunos. Hoje o CRI já virou um projeto que ele, todo ano a gente escolhe uma cidade sede em alguma capital brasileira, e é transmitido para escolas
do país todo vira um dia letivo na escola, né? Então, as escolas param, levam os alunos para o auditório. Esse ano que assistiram o Crime Possível foram 200 mil alunos. Mas o que a gente faz para resumir? A gente faz essa aula de empreendedorismo para os alunos, a gente traz mulheres e homens empreendedores inspiradores ou ativistas ou empreendedores sociais, mas que vieram de escolas públicas, para inspirar o aluno, para ele falar, cara, criar referência, isso é possível, e a gente quer que o aluno veja o Geraldo Rufino, que é empreendedor, assim como ele vê o Neymar, tipo, que massa e tal. A gente faz isso em estádios de futebol e transmitido para escolas do Brasil todo. Depois chama o aluno para Empower, ele tem que criar um projeto, a Empower é uma tecnologia nossa, ele tem que criar um projeto para melhorar a escola ou a comunidade dele, e quando ele comprova o impacto desse projeto, a gente premia ele com bolsa integral para a faculdade, intercâmbio para o Vale do Silício e tudo mais. Nossa. Hoje, o Embaixadores tem alunos no país todo, acabou que virou muito grande, a gente não imaginava, a gente trabalha full time com isso e tudo mais, e a nossa ideia é que a exceção se torne a regra, né? Porque a gente celebra muitas histórias de exceção. Então, à medida que o Embaixadores foi dando certo, a gente foi ganhando prêmio, eu ganhei prêmio de educação empreendedora, fui estudar lá em Babson, nos Estados Unidos. Depois, me convidaram para carregar a tocha olímpica. Aí a gente começou a ver que o povo começou a pegar a minha história, da Polly, que é outra incrível também, que vocês tinham que trazer ela aqui, a outra cofundadora do Embaixador do Gui, fala, tá vendo, vieram de escola pública, mas deu certo. A gente falou, cara, mas deu certo ao contrário das chances de tudo que a gente viveu, e a maioria não tá dando certo. Então a gente precisa, de fato, oportunizar alunos em escala para dar certo. E uma coisa legal de contar, só para concluir sobre o CRI, é que no início a gente trazia pessoas com histórias inspiradoras para falar com os alunos. E a gente foi entendendo o poder da representatividade. Vocês conhecem a Lisiane Lemos? Não. Ela foi a primeira negra a trabalhar no Google no Brasil, na Microsoft, hoje está no Google, é uma executiva inspiradora, incrível. E aí ela palestrou no CRI, e ela falou uma coisa que resume o espírito do Crime Possível, e que resume um pouco do que vocês fazem também. Ela falou assim, cara, a gente não sonha com aquilo que a gente não vê. A gente fala isso muito, que não tem como você ser aquilo que você não vê. Exato. E a ideia do CRI é trazer novos sonhos para os alunos, e é o que a gente faz no nosso dia a dia. E o que eu ia te contar é que a gente começou a criar, hoje tem um manual, porque a gente traz uma seleção, são 11, igual um time de futebol, para dar aula para os meninos, para inspirar eles. Aí tem Condzilla, Emicida, muita gente legal já falou no CRI, mas a gente criou uma metodologia para selecionar essa seleção, porque a gente falou, cara, não basta ser só pessoas inspiradoras. No mínimo metade tem que ser mulher, no mínimo metade tem que ser negro, no mínimo, porque aí os alunos começam a ver referências muito legais. E aí a gente convidou pessoas para ajudar a gente nessa negociação, de trazer os speakers, é uma comissão que faz isso. Hoje tá tudo, né, muito mais profissionalizado, mas a galera, nossa, mas tem muita regra e tal, mas é porque, cara, o aluno, ele tem que ver. Então, isso fez com que hoje, por exemplo, esse ano a gente trouxe para falar com os meninos, que foi uma das pessoas que mais marcou eles, a Boca Rosa, para falar de como que ela empreendeu. Ela tem uma marca hoje que fatura 100 milhões, né, por ano. Ela veio da periferia. A gente entrevistou ela. A gente entrevistou ela, eu fiquei impressionada legal, né? Com a inteligência dela. Ela é muito massa. Foi no negócio do Sebrae? Foi. Massa. E aí, é isso que a gente faz. Nossa, Gui, pelo amor de Deus. Eu não sei, assim, que isso. Cada vez que eu te ouço mais, eu fico admirada. E eu acho muito bonito. Eu acho que você deve dormir tranquila todos os dias, de saber que você está fazendo o mundo mudar. E antes de você, a gente estava aqui com o Zé, e o Zé falou isso. Ele falou assim, olha, hoje eu quero fazer do mundo um lugar mais legal, um lugar melhor. Porque para mim já é legal. Eu quero fazer para mais gente. E você também tem essa mesma pegada, e que bonito, assim, muito legal. E eu quero muito conversar com você sobre esse assunto. Como a gente ainda. pode estar junto, como a gente pode estar Conta junto, com a gente. porque queremos muito ajudar no que você precisar aí também. Ô Gui, e como que o pessoal, a gente já está chegando aqui para o final, como que o pessoal consegue conhecer redes sociais, deixar a sua, do CRI, como que as pessoas podem chegar até o CRI? Ótimo. O meu Instagram é Guilhermina Abreu, o do CRI é cri.impossível,
O da ONG é Embaixadores Edu. Lá tem o site, as informações, como que faz para ajudar, tudo direitinho. A galera pode seguir, se voluntariar, virar doador recorrente, a gente precisa, com qualquer valor a partir de R$1. E é isso. Ai, que demais. Gui, nós vamos marcar o segundo papo com a Gui, porque não deu tempo de falar. Não deu. A gente nem eu fico brincando que é porque, como meus pais não ouviam, eu compenso com os outros. Maravilhoso. Gui, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por inspirar tantas mulheres, tantas pessoas. Pra gente é uma honra receber você aqui. Foi uma manhã maravilhosa e a gente quer estar junto aí. Obrigada a você, Muito obrigada. gente. Eu amei. Só falar uma coisa para concluir, que eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Parece que é um assunto batido, porque a gente está numa bolha que tem mais informação, a questão da síndrome da impostora, que ninguém aguenta mais ouvir. Mas eu acho que ainda hoje, quanto mais eu converso com mulheres que estão chegando em espaços de poder e tal, é o que mais marca a gente, assim. Esse ano foi muito engraçado, depois do Crime Impossível, foi uma edição muito especial. Porque foi transmitido de Porto Alegre, mas para alunos do país todo, e a gente convenceu muita gente importante aí para Porto Alegre para assistir, muito C-level, que não tem agenda, que foi para lá e tal. E aí a Raquel Teixeira, é muito legal vocês entrevistarem também. Ela é secretária de Educação do Rio Grande do Sul, uma das mulheres. Ela fundou o Mulheres do Brasil junto com a Luiz Helena Trajano. E aí ela descobriu a gente, porque ela começou com um aluno nosso, foi me procurar, aí eu fui fazer uma reunião com ela. Aí na hora que eu fui contar a história, ela falou assim, minha filha é do Mulheres do Brasil. A filha dela é a Andréa Álvares, que era a CEO da PepsiCo e foi pra Natura. Ou era da Natura e foi pra PepsiCo. Eu já ouvi um podcast com essa mulher. Ela é foda. Ela é foda. Eu falei, mas como? A Raquel Teixeira é mãe dela? Porque a Andréa Álvares já é um pouco mais velha, assim, né? Eu falei, que isso? Ela falou, não, porque não parece, mas eu tenho 76 anos e ela é muito animada e tal. E aí ela pegou o microfone. Toda a turminha da Luiza Helena Trajano tem muita coisa dessa de empoderar mulheres. E aí a gente estava agradecendo os principais parceiros. Subiu o vice-presidente da MRV, o Avetai, depois subiu o representante da Bisa, e subiu ela falou assim, Guilhermina, você está falando aqui, agradecendo todo mundo e tal, mas você está liderando uma turma muito difícil de liderar, porque olha o tanto de gente profissional que está aqui e tal. Aí na semana seguinte eu fui aí foi assim, né? O CRI foi na sexta. Na segunda, minha tia faleceu, uma tia que eu gosto muito. E aí eu tive que ir pro enterro dela. Na hora que eu saí do enterro, eu tinha que ir na Localiza prestar contas pra Eugênio Matar apenas do CRI. Contar como é que foi, porque o Instituto Localiza é muito apoiador nosso. Então, tipo assim, eu saí do enterro e era uma tia minha que eu gostava muito, na minha cabeça era quando o CRI passasse, eu ia ter tempo pra ficar com ela. Eu já sabia que ela tava morrendo, mas eu achei que ia durar 1 ano. E durou, foi 3 meses, tipo assim, foi no pré-CRI e tal. E aí eu saí do enterro, eu subi na Localiza, eu ainda sorri assim, tipo assim, tentava ir nessa reunião, um parceiro, o Instituto Localiza, muito importante. Nossa, eu entrei, acabou que o trabalho, ele de fato me faz muito bem, porque eu fiquei feliz com a reunião na hora que eu contei, eles ficaram muito empolgados, eles falaram que incrível e tal, o Eugênio ficou muito empolgado e tal. A moça falou, você tem 20 minutos, eu falei 50, o Eugênio ficou lá e queria ficar mais e tal, mas enfim, eu falei, de fato o embaixador chegou em outro patamar, tipo assim, eu tô prestando contas pro Eugênio Matar, pro dono da Localiza e tal. E aí, eu lembro que eu fui na psicóloga nessa semana, eu falei assim, eu acho que a gente tá fazendo alguma coisa certa, porque foi uma galera muito importante lá pra Porto Alegre. Eu falei, Guilhermina, você acha? Tipo assim, porra, tipo, você acha? E isso foi agora, não faz 6 meses, foi em junho. Então, acho que nós, mulheres, a gente ainda tem, assim, é um assunto muito batido, mas a gente tem muito essa síndrome do impostor, e a gente acha que quando o projeto deu cedo, de que for maior, não é. Tipo assim, a gente fica com essa eterna sensação de falta e que não tá bom. Então, se eu pudesse deixar uma coisa, apesar de eu saber que é clichê, que é muito batido, mas nesse podcast aqui de fato a gente acreditar na gente, se empoderar, virou uma palavra clichê mesmo, mas se empoderar, botar
fé na gente, porque não importa o tamanho que fique, se a gente não tiver essa forcinha aqui dentro, a gente vai falar, mas ainda falta isso, ainda falta aquilo, ainda o povo acha que é muito foda, mas tem um tanto de processo ainda. A síndrome da impostora é algo, síndrome do impostor marca todos os empreendedores, mas a mulher é mais latente, porque não tem como, tudo advoga contra a gente botar fé na gente mesmo. O óbvio precisa ser dito. É isso. E com essa declaração de Guilhermina, ficamos por aqui. Gui, mais uma vez, não há como te agradecer mais. Muito obrigada. E é isso, né? Finalizamos mais um episódio O que do falar Digcast. dessa mulher? O E que daí, falar? vindo pra terapia perguntando, eu acho que eu tô fazendo, né? Não, é isso. Mas assim, eu acho que a gente pode ficar com essa reflexão aí, né? Vamos ficar com essa reflexão que se essa mulher, né, que tá literalmente. Mudando o mundo, o país e o mundo, tem ainda Que dúvidas. criou o impossível. Que criou o impossível, tem dúvidas. Então, não acho que síndrome da impostora é um assunto batido, não. Acho que a gente tem muito que pensar e conversar sobre ele. Isso aí. Um beijo, pessoal, e até o próximo Digcast. Beijos.